Bom dia, pessoal. Nós vamos para a aula parte 2 de Revolução Francesa. Na última aula nós estávamos falando que a causa, o marco da Revolução foi a queda da Bastilha, E a causa foram crise política, econômica e social. A Revolução Francesa também, ela marca o fim de um período da história. Aí nós temos a Idade Contemporânea, que é a que nós estamos hoje, tanto que a gente às vezes fala história contemporânea. Começou às 17 horas de 14 de julho de 1789, justamente quando a Bastilha foi invadida. Nesse horário, a prisão que simbolizava a monarquia em Paris foi ocupada pelo povo, que assim dava início à Revolução Francesa. Então nós temos aqui os períodos da história: a Antiguidade, a Idade Média, a Modernidade e a Contemporaneidade. E aí você vai ver que a Idade Contemporânea, ela começa na Revolução Francesa e ela vem até os dias de hoje, tá? Continuando, nós temos aí outro gráfico mostrando a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E aí os acontecimentos. Aqui, da pré-história para a Idade Antiga, nós temos o surgimento da escrita. Lá na pré-história, o surgimento do homem moderno, o Homo sapiens. A Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano no Ocidente. O século é diferente de período, tanto que aqui, nós temos o ano 1, que é o nascimento de Cristo. A Idade Moderna, a Idade Média para a Moderna, ela vem com a tomada de Constantinopla pelos turcos, no século XV, o ano de 1453. E aí a gente tem aqui, a Idade Moderna termina quando? Ela termina no início da Revolução Francesa, final do século XVIII, ano de 1789, que é quando tem início a Idade Contemporânea, ou História Contemporânea. A monarquia constitucional. Então, o rei caiu. E agora? Como é que se governa? Ah, não, o rei ainda não caiu. O rei só havia mandado fechar a Assembleia Constituinte, na qual eles queriam fazer uma Constituição. Então, vamos lá? De 1789 até o ano de 1792, nós tivemos na França a monarquia constitucional. É quando eu tenho um monarca governando, mas por meio das leis, da Constituição. Dia 26 de agosto de 1789 foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que é o que nós temos aqui: liberté, égalité, fraternité, que eu não sei como se fala no francês, a pronúncia, além do direito à propriedade. Só que a recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provocou novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados, os bens da igreja foram tomados e muitos padres e nobres acabaram fugindo para outros países. Nós temos aí uma imagem levantando a bandeira francesa, e seria através dos gritos de liberdade, igualdade e fraternidade. A Constituição ficou pronta em setembro de 1791. Dentre os artigos da Constituição, a gente destaca a monarquia constitucional, o governo, O poder executivo caberia ao rei, mas era limitado pelo legislativo, que era constituído por uma assembleia. Os deputados teriam um mandato de 2 anos, só para comparar, nos dias atuais de 4 anos aqui no Brasil. O voto censitário, só seria eleitor os homens que tivessem uma renda mínima, então não era tanta igualdade assim. Confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Só que a abolição da servidão só na França, porque a escravidão nas colônias francesas ela continuaria, tá? Então, nem tanta igualdade. A Convenção Nacional vai do ano de 1792 a 1795, já não era mais uma monarquia constitucional, agora a Convenção, a Assembleia Legislativa foi substituída pela Convenção e a monarquia pela República. Os membros da Convenção foram determinados por um sufrágio universal masculino. Apenas homens votariam.
Com isso, Luís XVI deixou de ser o rei da França e um novo debate surgiu: a execução do rei. Nessa Assembleia fortaleceu-se, dois grupos políticos, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram representantes da burguesia e acreditavam que as grandes mudanças, necessárias já tinham acontecido. Possuíam uma visão mais conservadora. Os jacobinos, que também eram membros da burguesia, acreditavam que as mudanças deveriam ser ainda mais radicais do que as que estavam em curso. Os jacobinos mais radicais eram a maioria neste novo parlamento. Enquanto os girondinos exigiam que o rei Luís XVI fosse exilado, os jacobinos exigiam a sua execução. O destino do rei foi selado quando foram descobertas evidências que associavam-no ao esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Alguns outros reinos vizinhos estavam se organizando para uma contra-revolução, para invadir a França e detonar os franceses, com medo também que a ideia, fosse para os seus países. O rei Luís XVI tentou fugir para esses países, acabou sendo pego, então ele foi julgado e condenado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a esposa, a rainha Maria Antonieta, também teria o mesmo destino. O regicídio inaugurou o período do terror, no qual jacobinos, liderados por Robespierre, radicalizaram a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda reformista no país. Os jacobinos impuseram seus ideais por meio de um comitê da salvação pública. Só lá em cima onde fala o regicídio, eu coloquei aqui para vocês. Nada mais é do que o assassinato de um rei, seu consorte ou de um príncipe herdeiro, tá? Também pode ser do presidente, do primeiro-ministro. Regicídio é o assassinato do governante aí. A república liderada por jacobinos ficou marcada por conseguir estabilizar a situação do país e colocar a guerra e as massas populares sob controle. Uma outra marca jacobina, era a perseguição a todos seus opositores. Com a lei dos suspeitos que eles criaram, os jacobinos começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução. Suspeitos eram julgados e, se condenados, eram guilhotinados. A fase do terror foi responsável por 17 mil mortes em cerca de 1 ano e 2 meses. A atuação dos jacobinos desagradou os girondinos, que era o grupo de burgueses mais conservadores. Tinha o apoio da alta burguesia francesa e deu um golpe, conhecido como Reação Thermidoriana, que aconteceu em 1794. Em 1795, a Convenção foi substituída pelo Diretório. Com a Reação Thermidoriana, vários jacobinos, incluindo Robespierre, acabaram também sendo guilhotinados. O Thermidor é o 11º mês do calendário criado após a Revolução Francesa. Então, corresponde mais ou menos ao período entre 19 de julho a 17 de agosto. Por isso, Reação Thermidoriana. Período diretório. A fase do diretório, ela durou 5 anos e se caracterizou pela ascensão da alta burguesia dos girondinos ao poder. Recebe este nome, pois eram 5 diretores que governavam a França neste momento. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato era revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. Preste atenção que os dois eram burgueses, mas com pensamentos diferentes, girondinos e os jacobinos aí. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento de preços. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçaram invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. A própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Os girondinos e a alta burguesia redigiram uma nova constituição para a França e restauraram algumas medidas, como o voto censitário, aquele que só homens com posse, ou seja, ricos, votariam. O governo autoritário utilizou o exército para reprimir o povo. Houve resistência, lógico, às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. Com a crescente insatisfação popular, o governo passou a defender um governo com uma figura forte, autoritária. Dessa forma,
nasceu o apoio de Napoleão Bonaparte, um general famoso por liderar os exércitos franceses na luta contra as coalizões internacionais. Quais foram as consequências da Revolução? A aristocracia perdeu seus privilégios, libertando os camponeses dos antigos laços que os prendiam aos nobres e ao clero. Desapareceram as amarras feudais, que limitavam as atividades da burguesia. Criou-se um mercado, com dimensão nacional. A Revolução Francesa também levou a França do estágio feudal para o sistema capitalista. E, mais importante, mostrou que a população era capaz de condenar um rei. Também, como consequência, houve a separação de poderes, legislativo, executivo e judiciário, e também uma Constituição. Em 1799, a alta burguesia acabou se aliando ao general Napoleão Bonaparte, que o convidou para fazer parte do governo. Qual era a missão de Napoleão? Recuperar a ordem e a estabilidade, protegendo a riqueza da burguesia e salvá-los das manifestações populares, quase que salvá-los do povo. Por volta de 1803, tem início as guerras napoleônicas, os conflitos revolucionários, imbuídos de ideais da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade, que teve como protagonista aí Napoleão Bonaparte. Já disse e repito aqui, ele era um jovem general de grande prestígio por causa das vitórias que ele já havia conseguido. Com auxílio de pessoas do próprio diretório, Napoleão executou um golpe de Estado que ficou conhecido como golpe do 18 Brumário, tomando o poder e dando fim à Revolução. Iniciou-se então o período napoleônico. Um golpe de Estado nada mais é do que quando um governo estabelecido por meios democráticos e constitucionais é derrubado de maneira ilegal. Este nome se caracteriza por uma ruptura institucional repentina, contrariando a normalidade da lei e da ordem e submetendo o controle do Estado a pessoas que não haviam sido legalmente designadas. Normalmente, um golpe de Estado é mais do que uma simples revolta ou demonstração de insurreição, porque consiste em uma decisão tomada por elementos que pertencem à classe política e social e militar. As atividades, lembrando a vocês, estão no site do Conectados da Vila, Eu coloquei aqui algumas questões para vocês também resolverem. E não se esqueçam, novamente, acessem o site do Conectados da Vila para realizar as atividades. E você, com certeza, está no canal do YouTube da escola, Jairo Matos. Não deixe de dar o seu like.